Então vamos dar início mais um encontro da Companhia de Leitura. Hoje vamos conversar sobre esse livro, A Canção de Bernadette, escrito por um judeu impressionante. E Cecília, para a gente começar, então, a Cecília vai dar um spoiler do livro, porque pelo resumo, né? Vai ajudar a pronunciar o nome do autor. Exato, eu nem me atrevi. Esse é fácil, é como Werfel, que ele é um austríaco, né? Um judeu austríaco, que ele está fugindo, os nazistas estão tomando a Áustria, ele foge para a França e acaba ficando em Lourdes, que é uma cidadezinha muito pequena. Na época de Bernadette tem 4.000 pessoas, que é o tamanho de um condomínio aqui em São Paulo, de qualquer canto, né? Um pequeno, vamos dizer assim. E é muito interessante porque ele fica lá 5 semanas, ele quer muito fugir para os Estados Unidos, e aquilo é completamente impossível, tem os Pirineus no meio e tal, tem muitas dificuldades, e ele então faz uma promessa, que se ele conseguisse chegar nos Estados Unidos, ele contaria a história de Bernadette, né? E da aparição de Nossa Senhora. E ele o faz imediatamente, quer ver? Ó, ele está em Lourdes em 38, e ele publica o livro em 41. Quer dizer, assim que ele chega, ele já escreve, já publica. Então isso também é muito impressionante, porque é o coração do cristianismo, né? Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora, como é que o divino interage com o profano, né? Com o mundo, e a partir da mãe do Senhor, né? Então isso já é uma coisa que me mexe muito comigo. E tá certo que ele está lá 80 anos depois das aparições, quer dizer, porque tem um momento no livro também que se fala que o tempo é o ácido mais potente para revelar a verdade. Então, 80 anos depois, aquilo que era uma menininha lá, que dizia que via uma imagem que ninguém via, podia ser uma bobagem. Como é que 80 anos depois tudo é tão marcado e tão presente a ponto de um judeu escrever essa história, e ela está presente até hoje entre nós, né? Então, essa também, eu diria para mim que o maior sinal de que aquilo que aconteceu lá foi divino é a permanência no tempo, porque o que aconteceu mesmo é uma bobagem, vamos chamar assim. Quer dizer, alguém vê uma coisa, o que é isso, né? Tá certo que depois tem um monte de milagres, mas... Bom, então essa é a primeira parte de quem é o autor, né? A primeira questão que chama muita atenção. Depois, a própria história, né? Eu não sei quem é que sabe bem a história. Não, eu não sabia a história de Nossa Senhora de Lourdes. Então, é a história de uma menina que aos 14 anos, eles estão indo lá, ela com umas amigas estão indo buscar lenha, e ela sofre muito com problemas respiratórios, mora num lugar horroroso, eles são super pobres, moram num lugar cheio de mofo e tal, e está muito frio, elas vão buscar lenha, tem um rio no meio, ela acaba não passando justamente porque ela é muito frágil, e nessa hora ela vê uma imagem que as outras meninas não veem, e pede para que as meninas não... Conta para as meninas, mas pede que elas não contem para ninguém. E aí, olha, se tiver, veja lá o que você vai fazer quando eu te conto as coisas. E aí elas contam para todo mundo, né? E aí vai começar um verdadeiro calvário. Até Nossa Senhora diz aquela frase muito marcada, né? Que diz, olha, eu não te prometo a felicidade na terra, mas no céu. E aí vai começar um calvário porque é um escândalo, aquilo por muitos motivos, porque aí todo mundo acha que ela é maluca, aquilo é uma vergonha para a família, e então vai ser muito ruim isso. E também entendendo qual é o pano de fundo que está acontecendo nessas aparições. O Raul vai falar um pouco sobre isso, dizer por que também aceitar que isso seja uma aparição. A igreja é sempre muito conservadora, né? Muito cuidadosa, mas por que aceitar isso no século XIX é particularmente difícil, né? E então ela vai fazer todo esse caminho até como é que é a relação com os políticos, com o prefeito, com os inspetores, com o delegado, com a doce catequista dela, que é uma peste, então com a igreja, vai fazer esse caminho, a professora dela, né?
Ela é uma menina limitada, tudo indica pelo livro. Até os 14 anos ela sequer tinha feito primeira comunhão e não sabia ler. E não foi autorizado que ela fizesse primeira comunhão porque ela não entendia as coisas. Não sabia nem o que era a Trindade. Não sabia o que era a Trindade. Nós todos sabemos, então por isso fizemos primeira comunhão. Então, entendemos perfeitamente. Entendemos perfeitamente. Então, mas é essa menina que os céus escolhem para se comunicar. E depois, eu acho que durante a leitura fica muito claro porque é ela e não eu, né? Assim, essa que é a questão. Mas para a gente entender um pouco como é que essa história, como é que é a reação a essa história, a essas aparições, então o Raul fala um pouco sobre a mentalidade da época. Então, essas aparições, o livro conta essas aparições que ocorreram a partir de 1858, né? Então, metade do século XIX, numa região muito afastada, muito pobre, muito miserável e atrasada mesmo, né? da França, no sul da França, na fronteira com a Espanha, né? É um momento que, do ponto de vista cultural, assim, a gente continua sentindo os efeitos disso até hoje, mas eram ideias que estavam aparecendo naquele momento justamente na França e com muita força, e que o contexto aqui que o livro relata e que certamente aconteceu ali com a Bernadette na época tal, mostra, né? Então é um momento muito marcado por uma visão de que o progresso e vamos dizer, a promessa de felicidade e de realização da vida do homem e da sociedade está ligada à ciência e a uma concepção extremamente, aquilo que Dom Giussani chama, né, de uso instrumental e redutivo da razão, né? Quer dizer, aquilo que a gente consegue demonstrar, verificar e medir, né? E nada do que pertença a esse universo, daquilo que a gente consegue controlar, medir e prever, pode ser considerado racional e verdadeiro, né? Então tem uma corrente muito forte na época de valorização da ciência, das ciências mais duras, né? Das ciências exatas e biológicas, né? Como uma promessa de felicidade para o homem. Quer dizer, eles se sentiam, quer dizer, havia toda uma corrente de pensamento que proclamava que a humanidade estava no limite do início de uma nova era, o que é verdade. Quer dizer, eles não estavam totalmente errados, né? Estavam no limite do início de uma nova era, que seria muito marcada pelo desenvolvimento científico, tecnológico, que isso ia trazer um desenvolvimento, ia trazer a felicidade do homem, mas ao mesmo tempo que esse desenvolvimento aconteceria em contraposição e superando, né, o que eles consideravam o símbolo do atraso e da dificuldade do homem se libertar, né, e se desenvolver e se realizar, que era justamente a religiosidade, né? Houve na época um autor muito famoso que não é mencionado aqui no livro, mas que é o Augusto Comte, que é um cidadão que iniciou uma corrente filosófica chamada positivismo, que é muito importante, que inclusive tem reflexos importantes no Brasil. A nossa bandeira, esse lema da bandeira, ordem e progresso, é o lema do Augusto Comte, né? Esse cidadão, embora ele não seja mencionado no livro, isso é um sintoma do clima da época, né? Ele dizia que o homem atrasado, né? Ele dividia a história da humanidade em 3 etapas. Ele dizia que na época eles estavam terminando uma segunda etapa, que ele chama de etapa teológica, justamente a questão da religião, né?
e que ia começar a era da razão, né? Então, a religiosidade era justamente tudo aquilo que era considerado símbolo do atraso que dificultava o desenvolvimento social, intelectual, político, econômico da humanidade, né? E que devia ser algo que era para ser combatido, né? E essa regiãozinha aí do sul da França, o livro mostra, né? Uma região pobre, atrasada, distante, miserável, mas que não queria ficar para trás desse surto de desenvolvimento, de modernidade, né? Então, tinha também falar, aconteceu aqui uma aparição de Nossa Senhora, significaria que aquela região seria associada ao atraso, né? Assim, realmente, só poderia acontecer lá, naquele fim de mundo, com aquele povo ignorante, analfabeto e miserável, que aparece uma maluca que diz que viu uma senhora, tal, que ninguém sabe o que é direito, tal, né? Então, a reação também das autoridades locais, né, muito preocupadas, porque isso teria reflexos políticos, né, para o país inteiro, mas especialmente comprovando, entre aspas, que aquela região é uma região atrasada que ficava presa ao que eles consideravam na época, né, o passado, quer dizer, essa experiência de fé, religiosa, né? E não só a experiência de fé, mas a experiência mais estigmatizada, né? Que é a experiência de devoção à Nossa Senhora, né? Uma visão, né? Então, tudo que na época era considerado irracional, atrasado e que deveria ser superado, né? E é interessante notar, já para concluir, devolvo aqui para a Cecília, mas só para registrar, né, que como que, né, dentro desse contexto filosófico, cultural, né, de grande preconceito e de combate mesmo à experiência religiosa, né, como é que a Igreja reagiu na época, né? Tanto nessa região aqui da França, mas aqui no Brasil também não era muito diferente, né? No resto do mundo. A Igreja parece, quer dizer, sendo que a experiência religiosa é considerada uma coisa de gente atrasada, de gente pouco inteligente, pouco culta, né? Parece que o livro deixa isso muito claro, que a Igreja se põe numa atitude defensiva, né? Então, não tem vamos dizer, uma capacidade de diálogo com essa mentalidade nova que estava aparecendo, de dar um juízo sobre isso, mas, pelo contrário, de condenação de tudo, de se fechar na experiência de um certo formalismo, né? De reafirmar um formalismo religioso. E tem um momento, aqui eu não vou saber indicar a frase, a página direitinho, mas o narrador aqui, ele fala, né, que a experiência religiosa estava cada vez mais confinada a 3 momentos cruciais da vida, né, que é o batismo, quer dizer, o nascimento, o casamento e a morte, né? Quer dizer, as 3 únicas ocasiões em que até hoje, né, a grande maioria de nós, das pessoas aqui no Brasil, por exemplo, frequentam a igreja, né? Num batizado, num casamento ou na missa de 7º dia, né? Então, é uma experiência, a experiência da igreja também com uma grande dificuldade de se propor como algo interessante e capaz de dar um juízo e oferecer também uma resposta criativa, nova, mais humana, mais interessante, dentro de um contexto em que ideologicamente ela estava sendo muito combatida, né? E a reação das próprias pessoas e, sobretudo, das autoridades religiosas diante dessas visões misteriosas que começaram a acontecer lá em Lourdes, refletem um pouco essa dificuldade. Quer dizer, se a gente também aceita
e valoriza e reconhece essa experiência, a gente vai ser, vamos dizer assim, vai dar mais motivo para a gente ser combatido. Então é melhor deixar tudo quieto, a gente fica aqui no nosso cantinho e garante de não chamar muito a atenção para a experiência da igreja, porque quanto mais a gente chama a atenção para essa experiência, mais fortemente a gente vai ser combatido e a gente não tem, vamos dizer, armas, né, para se contrapor a esse ataque, né? Então, esse contexto no qual acontecem as aparições é muito interessante, e como a Cecília estava dizendo, Nossa Senhora chama a pessoa, em princípio, menos capaz de fazer frente a esse contexto, né? Porque era uma menina que não entendia nem o catecismo, então entendia muito menos essa discussão filosófica que estava acontecendo, né? A Bernadette, ela afirma sempre um fato. Eu vi essa mulher, né? Essa dama, eu vi a dama. Aí falam para ela, Nossa Senhora, ela falou, é a dama. É a dama, eu nem sei quem é, tal. Então, contra toda essa elaboração ideológica e filosófica, tal, aparece uma figura que é extremamente simples e fiel a um fato. O que ela diz é um fato. Eu vi uma dama e ela falou tais e tais coisas, né? Então é muito interessante como que também a maneira como Nossa Senhora escolheu para se fazer presente e provocar esse ambiente, né, cultural, político, ideológico, mesmo de se contrapor a isso da maneira mais simples e imediata possível, a partir de uma menina totalmente incapaz de lidar com essa discussão, né? Inclusive, quando eles estão para... que o Perramali, que é o vigário, o pároco local, que detesta a menina e tal, mas quando é que eles começam a mudar, né? Quando é que a balança começa a mudar? Quando a Nossa Senhora, que é a única coisa que ela fala, eu sou Imaculada Conceição, e a menina repete. E aí eu disse, mas você sabe o que é a Imaculada Conceição? A menina diz, eu tenho a menor ideia, né? Então aí eles dizem, o Perramali é o que mais defende assim, mas olha, essa menina não sabe o que ela está falando, portanto, ela não tem essas palavras, né? Portanto, ela deve estar ouvindo de outro lugar. É a primeira grande pista, né? Quer dizer, a ignorância da Bernadette é a grande prova de que é verdade. Mas, então acho que fica claro ali no Raul que tem o cientificismo faz com que estas outras coisas que parecem místicas, assim, você não quer se contaminar com elas. Quem se aproxima disso é tonto, perde ponto político, não é inteligente, não está na moda, né? E então a gente vai conversar um pouco. O Eliandro agora introduz a Bernadette. A gente vai entender assim, diante do fato que são as aparições, como cada um se relaciona com esse fato. Quer dizer, como é que Bernadette se relaciona com esse fato? Depois a gente vê de alguns outros grupos. Então, eu tenho que confessar que eu fiquei... Quando vi o título do livro, eu pensei, bom, ele vai contar os milagres, né? Que o sol rodopiou não sei quantas vezes. Isso é fato. Pois é. Mas é que para mim estava tudo maravilhoso, porque eu queria os milagres, na realidade. Estava mais interessante. Pirotecnia, né? Pirotecnia. Inclusive, acho que foi Daniel Hopes, na história da igreja dele, ele fala: o povo gosta do maravilhoso. Acho que ele usa esse termo, maravilhoso, do espetacular. E é como eu estava me sentindo. E fiquei muito impressionado porque o livro chama a atenção sobre Bernadette, a pessoa dela. Isso significa que ele está chamando Bernadette o aspecto da santidade. Na realidade, não é uma biografia sobre ela, mas eu acho que quer lançar essa ideia do santo, né? E eu fui atrás do que Dom Giussani fala sobre a santidade, então acho melhor usar as palavras dele, né? Porque tem tudo a ver com a figura de Bernadette.
olha o que ele diz: a santidade cristã está nos antípodas do conceito de santidade próprio de todas as religiões, nas quais ela é entendida como uma separação do cotidiano normal. No livro é só o cotidiano que ele narra. Nas religiões existe uma oposição última entre o sacro, a realidade na medida em que está a serviço de Deus, separada de tudo mais, e o profano, ou seja, a realidade na medida em que não está imediatamente a seu serviço. Atenção! Na concepção cristã, ao invés, não existe nada de profano que esteja diante ou fora do templo, pois toda a realidade é o grande templo de Deus. Nada é profano, tudo é sagrado, porque tudo existe em função de Cristo. O que me chama a atenção é isso. Desse modo, a santidade não é uma anormalidade. Ela não é senão a realidade humana que se realiza segundo o desígnio que a criou. O santo é o homem verdadeiro. O homem verdadeiro porque adere a Deus e, portanto, ao ideal para o qual foi construído o seu coração, do qual é constituído o seu destino. Santo é, no sentido mais exato da palavra, o homem que realiza mais integralmente a sua própria personalidade, aquilo que ele deve ser. E toda a personalidade de Bernadette, a gente vê no desenvolver da história, é essa realização afetiva. É impressionante que no leito de morte ela fala, eu amei. Né? Ou seja, é o máximo da realização dela, que foi sempre em função desse encontro com a dama. Né? E justamente outro aspecto que eu acho que vale a pena retomar, que eu diria assim, que é mistério e presença, né? O relacionamento com essa presença. Eu queria ler ainda mais são 2 parágrafos só, que Dom Giussani introduz essa imagem de Nossa Senhora. Ele diz, né, isso ele escreveu em 2003, quando fez o prefácio para a nova edição do Porquê a Igreja. Tendo chegado, porém, ao final do caminho, ou seja, ao final do percurso que ele propõe como escola de comunidade, quando tudo deveria estar finalmente claro e compreendido, justamente então seremos obrigados a reconhecer que tudo é mistério. Bernadette não sabia quem era a mulher. É um mistério, né? Palavras e discussões parecerão carentes de uma verificação se não se admitir que Deus, ao fim de tudo, parece mais fortemente ante os nossos olhos como mistério. Assim, Deus permanece algo incompreensível, que nenhuma palavra ou discurso pode explicar, se não se introduzir a figura de Nossa Senhora, escolhido pelo próprio Deus para fazer-se conhecido por nós, método do seu comunicar-se ao homem mediante o calor do seu ventre. Isto reconduz tudo a uma única solução. A unidade do cristianismo não é um pensamento, uma ideologia, não é sequer o ensinamento de um discurso, não é uma ideia ou uma filosofia, mas o anúncio de uma presença. A encarnação é um fato acontecido, por isso a humanidade de Maria é decisiva. Sem Nossa Senhora não poderíamos entender nada do senso religioso, nem da pretensão cristã, menos ainda da Igreja. Que para o primeiro coloca-se como resposta, para o segundo coloca-se como permanência no tempo da história humana até o último dia. E parece que a proposta das aparições tem esse aspecto também educativo, né, para o povo entender o que é o mistério. Uma presença, acho que essa coisa é muito fascinante, uma presença que não que não se consegue compreender completamente com um discurso, com uma descrição. É uma presença, né?
E é justamente a dificuldade que as pessoas têm, todas as interrogações, a Bernadette é isso. Quem era ela? Ela não consegue dizer, né? Só sabe dizer que é uma dama linda, que é muito que é afeiçoada, mas é uma dama. Ou seja, é um mistério. Eu fiquei muito tocada com a descrição desse judeu do encontro dessas duas pessoas. Eu fiquei pensando, como um judeu sequer falava o nome de Deus, né? Quanto mais uma imagem, descrever a relação que se tem com uma imagem, com uma presença. Que espetáculo isso aqui! Que espetáculo! Quer dizer, eu vou ler 2 trechinhos só para não me alongar, mas assim, primeiro ele vai contando que ela assistia essa dama que tinha um vestido não sei de que jeito, a faixa azul, que era uma cor brilhante, que ela ficava muito impressionada, né? Que azul, mas que azul, né? Ela vai descrevendo assim. Depois ele vai contar como é que isso impacta a Bernadette, né? Eu acho que é muito bonito. Ele diz assim, na página 42. A princípio, Bernadette sobressaltou-se. Dominou-a depois o medo. Não um medo que a constrangesse a estremecer ou a fugir. Era antes um suave aperto nas fontes e no peito, uma sensação que ela desejaria prolongar indefinidamente. Logo, porém, esse receio converteu-se no sentimento de que a menina não tinha a menor noção. Poderia chamar-se alívio ou consolo. Até então, ela não sentira conscientemente necessidade de consolo. Não lhe pesava ser pobre, passar privações, partilhar com 5 pessoas o sombrio quarto do calabouço, lutar noites inteiras com a falta de ar. Sempre fora assim, e provavelmente assim seria sempre. Nesse momento, porém, ela entregava-se mais e mais a esse alívio a que não saberia dar um nome, que era uma cálida onda de piedade. Piedade de si mesma? Sim, mas a exaltação de todo o seu ser a empolgava tanto que a suavidade desse sentimento novo lhe penetrava o corpo inteiro. Inflava-lhe o peito juvenil. Enquanto, porém, as vagas dessa doce consolação submergiam o coração de Bernadette, os olhos dela ficavam independentes, voltados, livres e firmes para as feições da dama. Esta, por seu turno, timbrava em oferecer, em expor o rosto ao olhar da menina. Embora permanecesse imóvel no nicho, parecia aproximar-se mais à medida que o olhar de Bernadette, por assim dizer, a atraía, quer dizer, atraía a dama, né? Não lhe ocorria de modo algum a ideia de se achar em presença de uma visão celeste. Não estava, de fato, ajoelhada numa igreja, e sim sentada numa pedra, ao ar livre, na confluência do riacho Savi com o Gave, e tinha nos dedos dormentes um pé de meia. Percebia apenas a beleza sobrenatural desse vulto de mulher, beleza que ela contemplava extasiada insaciavelmente. A formosura da dama era o primeiro e o último elemento que empolgava a filha de Subiru. Eu acho um espetáculo essa descrição. Quer dizer, é a experiência do encontro com uma presença misteriosa, né? E a experiência afetiva de correspondência, de satisfação que ia marcá-la para sempre, né? E que depois, acho que a Cecília vai falar, ela foi tantas vezes questionada, até no leito de morte, né? Se isso não era uma impressão, não era uma imaginação, não era uma inspiração, né? Mas que ela repetia sempre, é uma experiência, né? Para mim fica muito a imagem de uma atração vencedora, né? Ela era imantada por isso. Ela é muito interessante que eu dizer, Nossa Senhora, ela diz, não sei, eu não sei, é uma dama, é uma mulher maravilhosa.
e é muito prazeroso estar na presença dela. É só isso. Se ela não está defendendo a igreja, não está nada. Eu só sei que é assim, né? Acho que o Chicó também poderia participar das aparições da Senhora de Lourdes. E, quer dizer, ela é sempre atraída por essa experiência amorosa, da qual ela não se afasta. Acho que eu estava lembrando do Senhor dos Anéis, né? Vocês lembram quando tem aqueles homens, os guerreiros muito fortes? Eles são todos 1000 vezes mais impressionantes do que como é o nome do mocinho? O principal. Frodo. Muito melhor, né? Eles são grandes guerreiros, né? Mas nenhum daqueles grandes guerreiros dava conta de ter o poder do anel. Quer dizer, eu acho que nesse sentido o Frodo também é parecido com a Bernadette, né? Quer dizer, ela é miserável, é muito simples, não tem nenhuma pretensão, então ela segue, é muito bonito isso também. Então, a gente está sempre assim, ó, de novo, a gente tem o fato, tem as aparições. Então, a Bernadette, ela não se distancia do fato em nenhum momento, fica ali. Aí, como é que cada um se relaciona? Aí é bem legal. O prefeito vê imediatamente uma excelente oportunidade de fazer uma cidade de águas termais. E tá certo, eu achei até que é bonitinho dele, porque 4.000, não tinha renda nenhuma, né? Money. Não tinha renda nenhuma. Então, agora, quem sabe, porque aí ele fica comparando, né? Porque lá em São Lourenço tem não sei o quê. Por que aqui também não pode, né? E ele manda fazer análise da água e tal, mas não rola. E é muito engraçado que quando depois se reconhece a gruta e a santidade da água, ele diz droga, né? Agora temos, em vez de águas termais, temos água benta, e água benta não se pode vender, né? Então, isso é legal, para ver como a pessoa, ela não interage com o fato, ela interage com consequências do fato, mas pelo menos o que aparece não é dizer assim, bom, mas será... Porque mais do que... Ok, era importante, eu não estou falando mal do prefeito, era importante arranjar uma fonte de lucro para a cidade, né? O trabalho dele. Era o trabalho dele, estava indo bem. Mas como pessoa, ele não era só um cargo, né? Como pessoa, como é que aquilo interage com ele? Não interage com ele, né? Então, esse é o prefeito, que é muito legal. A imprensa é muito interessante, tem uma das manchetes que é assim... A filha do alcoólatra. O pai dela, de fato, bebia um pouco a mais, não chegava a ser um alcoólatra, trabalhava, tal, quando tinha trabalho. Mas, quer dizer, você pega... É um aspecto da realidade, mas é bem parcial. Quer dizer, eu introduzo para falar dessa menina que vai ser... como chama? Verificada, entendida como uma santa, como a filha de um alcoólatra. Gente, que isso, né? Então, só para ver como também a imprensa, ela não se debruça no fato, né? E todo mundo continua querendo estar na moda, não quer essa coisa contaminada aí do Raul, né? E vou falar já da igreja, né? E o povo, que eles são mendigos da salvação. É muito legal o povo, porque tá certo que o povo também quer os milagres, né? Mas ele... que nem o Leandro, é assim... Vem de uma cultura ágrafa, só tem que Então, deixa eu ver, na 164, olha, eu fiz muitas anotações, eu não vou ler todas para vocês, tá? Mas eu gostei muito. Mas para falar do povo, deixa eu ver o que tem aqui. Semelhantes a verdadeiros náufragos, as suas almas ansiavam por vislumbrar na interminável nebulosidade terrestre um lampejo do céu que lhes prometesse a redenção. Então o povo vai lá e sobe muro, tira muro, derruba muro, sobe muro, e o povo volta lá, né? Quer dizer... Muro porque eles não queriam que eles tivessem acesso à gruta, né? Muro para não ter acesso à gruta, à água, essas coisas assim, né? Mas eles queriam a salvação, quer dizer... o que é isso? Eu também quero saber o que é isso, mas ali tem uma possibilidade de salvação, então eu derrubo o muro, né? Aí é muito interessante aqui um trecho do procurador imperial, para entender como é que cada um vê o fato, mas não vê o fato, né? Então, que é a expressão cui bono. A quem interessa isso? Então, a questão não é de novo o fato. Estamos sempre falando da coisa do fato, porque é a primeira premissa do senso religioso, né? A quem interessa isso? Aí ele diz o seguinte, ó. Aparecendo essa mulher aí, a filha de um trabalhador, a Virgem o faz com um fim político expresso.
ela o faz para dar novo impulso à Igreja, à Virgem Maria. Portanto, ao poder do clero e ao partido realista, que é o partido da Igreja, embora os clericais se valham oportunamente da tática do regime liberal. As aparições de Massabielle servem, pois, à restauração dos Bourbons, bafejada pelo clero francês. Como representante do governo imperial, cumpre-me, em consequência, classificar os efeitos desse fato nas manobras subversivas que ultimamente se têm acentuado em toda parte. Quer dizer, ele vai lá dizer, entende? Quer dizer, de novo, não é o fato. Quer dizer, o que é esse fato? Esse fato pode enfraquecer o governo imperial, né? Então, assim. Aí vai ter uma discussão muito interessante entre o Ferramali, que é esse antigo, que eu já falei um pouquinho, né, do pároco, que era bem contra a menina, e o bispo de Tarbes, porque ele vai entender, primeiro ele vai ficando muito mexido, é interessante, tem um trecho bem claro do Eu em Ação. Ele fala com a menina, não quer e tal, são todos muito brutos com ela tal, mas ele vai dizendo, mas eu não sei o que acontece. Depois fica uma coisa, depois que eu falo com essa menina, deixa eu ver se está aqui, 218, 220, vamos ver aqui. É bonito ele falando. Ele diz assim, ó, não sei o que tem essa menina. É uma pequena absolutamente vulgar, uma fisionomia banal, como a da maioria daquele outro. Dá raiva pensar que um pirralho assim traz a França inteira em alvoroço com as suas artes. Mas, de repente, lá solta ela no tom mais simples, uma resposta, Monsenhor, é o bispo, uma resposta que preocupa horas inteiras, uma resposta que não se destrincha facilmente. Piores ainda, os olhos da menina, Monsenhor. O senhor sabe que eu posso ter tudo menos um fanático ou um místico, ser um místico exaltado. Sou antes, com a ajuda de Deus, um homem prático. Quando passo muito tempo sem ver Bernadette, as minhas desconfianças aumentam muito. Se, porém, amando chamar, como fiz recentemente, não é ela quem fica perplexa, sou eu. Por que, Santa Virgem, a pequena é tão extraordinariamente verídica, tem ao falar uns gestos e uns modos tais que eu mesmo não os entendo. Então, é bonito de ver como o Ferramali, ele se deixa tocar pela menina. Está tudo errado, não quero nada disso, isso aqui não é prático, vai dar maior confusão. Ele proíbe todos os padres da região de irem à gruta, e ele diz, mas ó, eu tenho que te dizer, senhor bispo, porque ele quer que abra uma comissão, né? Eu tenho que te dizer, ó, eu fico super mexido com essa menina. E aí é muito interessante que o bispo vai brigar com ele, né? E vai dizer assim, ó, instaurando agora essa comissão que você quer, de inquérito, eu, o bispo, reconheceria oficialmente não apenas a vaga possibilidade, mas a excelsa probabilidade de fatos sobrenaturais. Eu, o bispo. E eu só o faria se não restasse nenhum outro caminho para uma explicação natural. Agindo prematuramente, arrastaria não só a minha diocese, mas a própria igreja ao abismo do ridículo, que está fora de moda. O senhor mesmo, cura de Lourdes, que há pouco entoou loas a Bernadette Soubirous, não exclui totalmente o embuste ou a alteração mental dessa menina. Pense no que diria o nosso século, Raul, hipercrítico e hipercientífico, de um bispo que entronizasse uma pequena doida ou farsante e, dando crédito à fábula de uma fonte misteriosa, promovesse um concílio para desmascarar finalmente um truque ousado. O dano seria incalculável. Então, é interessante porque, apesar de ele estar também na moda, né, ele também não se defronta de novo com o fato, tá vendo? O que ele tem que fazer é perguntar para o padre, mas você acha? O que você viu? Como é que você fez? Não. Isso seria um dano. Ele é cuidadoso com a igreja, porque realmente seria um dano para a igreja, né? Se desse um passo a mais. E depois ele vai falar, aí é muito divertido, muito legal. E, bom, o Ferramali vai continuar argumentando, tal, e aí ele conclui assim, ó, o máximo que eu vou conceder aqui. Ofereço à dama, o bispo está falando, tá? O bispo, depois de toda discussão, ele não quer ceder, porque ele não quer chamar essa comissão, né? Para não dar a possibilidade.
ofereço à dama a probabilidade de triunfar do imperador ou ser vencida por ele. Se a dama vencer, a comissão iniciará os seus trabalhos. Se ela for vencida e a gruta continuar interditada, a dama não é a virgem e a comissão não reverterá nada. Está dizendo assim, ou a dama vence o imperador, que também é contra, que ele também é da moda, tal. Se ela vencer o imperador, eu abro a comissão. Bom, agora temos uma história muito boa. Alguém quer contar a história? Não, pode, você pode dizer. Eu adoro essa história. Eu adoro, porque também... Vamos tirar esse prazer. Muito obrigada, agradeço a todos os presentes. Você imagina o seguinte, está lá um menino, o imperador Napoleão III e a imperatriz Eugênia, verdadeiros, né? Existem. E a imperatriz Eugênia é uma pessoa interessantíssima, depois fui atrás da biografia dela, e ela vai ficar viúva, depois esse único filho vai morrer na África numa batalha, ela fica completamente reclusa, ninguém mais sabe dela, tal, mas aí ela fica sabendo, isso é real, hein? Ela fica sabendo que o Santos Dumont conseguiu ter um dirigível, conseguiu fazer um dirigível. Então é a única hora que se sabe que ela sai da reclusão e vai encontrar com Santos Dumont, porque ela queria muito ver aquilo. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem como ela é uma pessoa especial. Ela também participa da inauguração do Canal de Suez, porque ela quer ver o mundo é muito atraente. O filho pequeno está muito doente e ele está com muito medo que o menino morra, né? Então ela manda buscar água de Lourdes. Imagina o problema político que não vai ser um negócio desse. Aí o próprio imperador, o reitor da Universidade de São Paulo, mandou buscar água, né? E ela dá água para o menino e no dia seguinte o menino está bem. Aí ela vai dizer para o marido, bom, você vai mandar abrir a gruta. Aí ele diz, não posso de jeito nenhum. É um momento péssimo na política, eu tenho que satisfazer esse grupo, aquele outro grupo, tal, e não dá. Ela diz, vai dar, porque eu prometi a Nossa Senhora que se o meu filho ficasse curado, eu iria abrir a gruta. E ela disse, mas o imperador responde, mas essa promessa é sua, não interessa, você vai mandar abrir a gruta. E aí ela fica bem brava com ele, fica granítica, como eles dizem, e aí ele acaba cedendo, e aí ele faz um comunicado, normalmente os comunicados dele são cheios de palavras, tá? Ele só manda assim, abra-se a gruta, pronto, imperador. O pessoal nem deu bola, né? Você não é do imperador. Não é do imperador, eu não reconheço esse texto, a gente reconheceria. Né? Porque ele está muito constrangido, né? E é bacana também as frases que a imperatriz fala para ele, olha, não é possível que você ache que para você se manter no poder é mais importante esses grupos do que a Nossa Senhora, né? Então, ok, acontece isso, e aí manda-se abrir a gruta. Aí é muito engraçado essa parte do livro também, que é quando, como cada um vai receber, né? Porque todo esse pessoal, o procurador imperial, o delegado, o prefeito, tá todo mundo lutando e colocando muros. Inclusive a igreja. Inclusive a igreja. A gruta fica fechada. Nenhum padre pode ir lá. Agora o imperador mandou abrir a gruta. Então o problema deles é, como é que a gente abre a gruta com uma certa elegância, né? Melhor deixar cair o muro, fingir que não viu e tal. Então é bem legal como cada um vai fazer, mas veja, de novo, o que interessa para nós fazendo escola de comunidade, né? Quer dizer, é sempre, você está rodeando o fato, mas você não olha o fato. Que importa se o imperador abriu ou fechou a gruta? Que bom que abriu. Mas quer dizer, e para mim? Né? Quer dizer, agora como é que eu faço para abrir a gruta? Tá, certo, você vai ter que resolver esse problema, mas essa gruta é importante ou não é? Nossa Senhora teria aparecido aqui ou não? Né? Então, ok, já vamos indo para o final, então. E o bispo? Essa é a parte... Aí o bispo teve que abrir a comissão. Aí vai, abre a comissão, aí vai tudo, aí vai de uma vez, né? Cecília, só um adendo, porque justamente como a gente aprende, o conhecimento ele não é somente um problema intelectual, né, de registrar o fato, mas o conhecimento ele é afetivo, é uma coisa que me interessa e que me abre a possibilidade do mistério, né?
É isso. E acho que é interessante, em termos do nosso tempo atual também, né? Quer dizer, como a gente pode ficar nas interpretações do fato e perder o fato. É isso. Né? Cada um com o seu, como você falou, até é compreensível, o prefeito olha para esse aspecto, o imperador olha para o outro, mas todo mundo perde a coisa mais espetacular. Né? E ao contrário, a Bernadette, a beleza dela, como está tão bem descrito nesse trecho que você leu, é a certeza que ela tem, porque ela só repete aquilo que aconteceu. Pronto, ela não está preocupada com ninguém, né? Em satisfazer, ou agradar, justificar para ninguém. Ela só repete sempre a mesma coisa. Ô, Silvia, E você ela está me lembrando. Ô, Silvia, é muito você está me lembrando do trecho do Evangelho. graças a Deus. Silvia, Nós talvez vamos queimar no fogo do inferno, né? Mas também porque ela é apaixonada por aquilo, né? Quer dizer, ela não é também não é uma obediência, né? Eu não vou falar uma coisa que é além do fato. Não, não. É que é o fato que a tomou por completo. Ulisses, coloca as pessoas, que a gente vê a gente, mas não vê as pessoas, né? Não sabemos nada. E Depois a gente... deixa eu falar uma coisa. vamos para o último pedaço, né? Ô, pessoas, Trecho final, que é muito legal, porque com muita rapidez, Bernadette, então não só a gruta é reconhecida, tal, a aparição da Senhora, mas como ela é reconhecida como uma santa, né? E é tão rápido isso que aquele Nicolau, que eu acho que ele gostava dela, cá entre nós, não sei o que vocês acham. E porque no final, quando ela vai embora, ele diz, né? Olha, eu quero dizer, eu não vou casar, tá? Eu me dou muito bem com a minha mãe. Porque ela vai se tornar religiosa, né? A gente não fala. Ela vai se tornar monja, né? Monja não, freira, né? E então, mas ele está presente à cerimônia da celebração. Não é ele. Ah, não? Não. Eu tô É falando aquele bobagem. menininho que foi salvo, o primeiro milagre. é verdade, é verdade. Tá, Tem aí ele razão, já tem menino. 70 anos, né? Tinha 2 aninhos. E aí, então vamos para a canonização, que é tão bonita. Eu fiquei muito emocionada quando vi. Então, lá na página 360, então é a celebração mesmo. Ó, vamos lembrar pela 10ª vez, é um judeu que está escrevendo isso para nós, né? Ele não se converteu, não? Não. Na introdução do livro ele fala, continua judeu. Apresentação. E aí o monsenhor que está ao lado do Pio XI, no momento da... Agora como é a canonização, tá? Ele diz, ergue-te, Petrus, que vives no teu sucessor, e fala. E voltando-se para a imensa multidão, bradou esse monsenhor, ides ouvir com reverência o oráculo infalível de São Pedro. E aí Pio XI fala, decidimos e declaramos que a bem-aventurada Maria Bernarda é santa. Escrevemos-lhes o nome no rol dos santos. Determinamos que a sua memória seja festejada piamente em nome da Virgem, todos os anos, a 16 de abril, data do seu nascimento no céu. Os sinos de 300 igrejas romanas, de inúmeros outros templos do globo, repicaram, anunciando a glória eterna da pequena Bernadette Soubirous, da rua de Petit Fossé. E aí o Papa termina falando assim, os santos são comparáveis aos telescópios dos astrônomos. Através desses instrumentos conseguimos ver os astros que ninguém perceberia a olho nu. Por intermédio dos santos, se nos evidenciam as verdades eternas que a vida cotidiana esconde à nossa fraca visão. Eu fiquei muito contente de ter lido esse livro, não o leria se o Eliandro não tivesse proposto como livro do bimestre. Achei chato o começo, estou fazendo um meia-culpa. Eu não achei chato. E estou muito contente de ter lido e estar aqui também. É isso, não sei se vocês têm algum comentário, uma pergunta para fazer, alguma coisa. O Raul está aqui para responder. Aquela menina assim, ok. Deixa eu ver. Mais alguma coisa? Pode ser.
Dá os parabéns a todos aí. Um abraço. Grande Raul. Mais ninguém? Não, tem 10 pessoas. Alguém gostaria de colocar? Não sei. Estão sem as câmeras, por isso que não aparece. Entendi. Alguém quer fazer uma observação, alguma pergunta? A pessoa claro que não leu. Vocês não precisam se estender, porque nós vamos comer bola em seguida. A gente é educado, está dando uma chance. Bateria alta. Oi? Oi? Não. Ah, não, foi a esse- caixa acústica. Tá bom? Tá bom? Eliane? Tá bom, então a gente Já sabemos para o próximo livro? já. Então é. Tá. Então, o próximo livro do bimestre deve sair o aviso essa próxima semana, é A Vida do Papa. Sua Vida, acho. A sua vida. Sua Vida. É muito interessante, mas a gente só vai falar sobre ele na próxima live. Vai acontecer daqui a uns 2 meses, né? Então, obrigado a todo mundo e a gente se vê. Ok. Até a próxima, Até mais. amigos. Obrigado. Até. A gente que agradece. Tchau. Vou acabar Como é aqui, o tá? nome desse cara de baixo?